Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bom, as boas notícias começam a voltar. Já analisei aqui no canal o edital da PGM Sinop, recém-publicado, depois de tudo que aconteceu em termos de pandemia, e agora hoje nós tivemos uma boa notícia referente à PGA Alagoas. A PGA Alagoas esquenta e aí, embora não exista nada em definitivo acerca de edital, acerca de concurso propriamente, existe muito do que se falar sobre a PGA Alagoas, porque nós temos um movimento de valorização da carreira iniciado pelos procuradores do estado de Alagoas, e esse movimento tem como um dos itens de reivindicação a realização de concurso para os cargos de procurador. Então, a PGA Alagoas esquenta. O que é que nós temos de fato? O que efetivamente nós temos hoje? Nós temos, como disse, um movimento de valorização da carreira. O concurso é apenas um dos itens de reivindicação. Se você entrar lá no APE Alagoas, que é a Associação de Procuradores de Estado de Alagoas, no Instagram, você vai perceber que existem várias manifestações dos procuradores no sentido de brigar pela valorização da Procuradoria do Estado. Um dos itens de reivindicação dos procuradores é a realização de concurso, mais especificamente sobre um pedido feito ao Conselho Superior, que eu falo sobre ele já já. Mas o que nós temos de fato? Um movimento de valorização da carreira. O concurso público é um dos itens de reivindicação. A gente sabe que a advocacia pública, enquanto função essencial à justiça, é aquela que menos se conecta à sociedade civil no sentido de entender o que a advocacia pública faz. Veja, falemos em funções essenciais à justiça. Ministério Público, todo mundo sabe o que faz. Defensoria, todo mundo sabe o que faz. Advocacia pública, nem todo mundo sabe o que faz, a maioria não sabe o que a advocacia pública faz, e muitos, quando sabem, entendem que os advogados públicos existem apenas para defender os governantes. Ou seja, de todas as funções essenciais à justiça, a advocacia pública é aquela que tem menos, digamos, nivelamento para se conectar com a sociedade civil de uma forma natural. Não estou querendo dizer com isso que a advocacia pública não se conecta com a sociedade civil. Estou dizendo que, dentre as funções essenciais à justiça, é a carreira que tem mais dificuldade de criar esse liame com a sociedade civil. Muitos não entendem o que a advocacia pública faz, outros, quando entendem, acham que o advogado público, que o procurador defende governantes, e nesse caso isso cria uma zona cinzenta no que diz respeito ao que efetivamente a advocacia pública faz. Portanto, o movimento de valorização da Procuradoria do Estado de Alagoas, implementada pelos procuradores de Estado, pela Associação de Procuradores, inclusive, é fundamental, é importantíssimo o movimento que penso deveria inclusive ser copiado pelas demais PGEs e PGMs. Então, só para demonstrar, eu trouxe aqui um print lá de uma postagem da APE Alagoas, ou seja, da Associação de Procuradores do Estado, que diz o seguinte, a reestruturação da Procuradoria-Geral do Estado passa pela realização de concurso público para preenchimento de cargos de procurador do Estado de Alagoas. A PGE está há 11 anos sem concurso, quase 12. Criação de um quadro de apoio constituído por profissionais auxiliares e estagiários, além da modernização de toda a estrutura física e de informática do órgão. O procurador do Estado, Sérgio Bonfim, fala sobre essas necessidades. Então, a postagem lá na APE Alagoas acontece praticamente todos os dias, é um movimento de valorização da carreira. Eu penso que é muitíssimo importante, dada inclusive a dificuldade que a advocacia pública tem de se conectar com a sociedade civil, e eu penso que isso deve ser copiado por todas as outras PGEs, PGMs, ou seja, por todos os advogados públicos de uma forma geral. Mas no que diz respeito ao concurso da PGA Alagoas, o que é que nós temos? Nós temos, de fato, um pedido ao Conselho Superior. Quais são os detalhes? Os detalhes são esses aqui. Existe um pedido, um memorando de titularidade de Leonardo Máximo Barbosa, procurador do Estado, membro do Conselho, onde ele relata a situação da PGA Alagoas, onde ele diz que existem cargos vagos na PGA Alagoas e ele pede a realização de concurso. Por que ele pede a realização de concurso? Porque a Lei Orgânica da Advocacia Geral do Estado de Alagoas diz que o concurso deve ser realizado sempre que o interesse público exigir, a critério do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Ele, como membro, integrante do Conselho Superior, foi lá e fez o pedido de realização do concurso. Preste atenção para as partes importantes. O ponto 4, nesse sentido, é forçoso lembrar que o último certame de ingresso realizado pela instituição foi regido pelo edital número 1, de 11 de novembro de 2008, estando próximo de completar 12 anos.
ele fala que faz muito tempo que a Procuradoria não tem concurso. Essa parte que está no ponto 6 é importante. Com efeito, atualmente existem 37 cargos vagos de Procurador do Estado, 30% dos cargos existentes de procurador, o que naturalmente traz impactos severos na carga de trabalho dos membros em atividade, com reflexos na qualidade do serviço prestado. Não se pode olvidar que a sobrecarga é confirmada diante do grande número de licenças médicas na instituição, o que é aferível em parte pelos elementos constantes no processo SEI número tal. Então nesse ponto 6, o procurador Leonardo Barbosa nos apresenta a situação real da PGA Alagoas. Existem 37 cargos vagos, ou seja, 30% da força de trabalho do material humano de procuradores de Estado está efetivamente em defasagem no que diz respeito àquilo que poderia prestar a PGA Alagoas, ou seja, 37 cargos que poderiam estar ocupados estão vagos, e ele diz que isso traz impactos severos na carga de trabalho. Obviamente que isso é verdade, inclusive como advogado público a gente sente muito quando existem muitas exonerações na carreira, isso reflete efetivamente o trabalho para quem fica. Óbvio que a quantidade de demanda que uma procuradoria tem vai muito do ajuizamento em face do Estado. Ora, você tem os ajuizamentos em face do Estado que não param. Se você tem 10 procuradores, eles precisam dar conta dessa demanda. Se você tem 20, você tem que dar conta dessa demanda com 20. Se você tem 100, tem que dar conta dessa demanda com 100. Então a demanda só cresce, ela nunca diminui. Mas a força de trabalho, por vezes, diminui com aposentadorias, exonerações. E se esse quadro perdido não for reposto, você tem uma complicação em termos exatos de carga de trabalho para quem fica. Bom, um outro ponto importante está aqui no ponto 11. Não se desconhece a difícil situação financeira por que passam os entes no Brasil. Outro sim, aqui não se pretende criar cargo novo, mas tão somente preencher parte dos cargos que vagarem diante de aposentadoria de membros da instituição, situação explicitamente admitida pela Lei Complementar 173 de 2002, ou seja, ele está dizendo que o concurso público que ele vai pedir para que o Conselho Superior delibere não vai estabelecer o surgimento de novos cargos ou preenchimento de novos cargos. Ele quer tão somente que os cargos que já existem sejam ocupados, ou seja, nada que não permita a Lei Complementar 173 de 2020. O ponto 3 diz aqui: seguramente a contratação de novos servidores resultará em aumento de gasto público, outro sim, a não contratação diante do cenário atual resultará em prejuízo incalculável maior face às relevantes demandas judiciais com grande impacto financeiro que são conduzidos pelos procuradores do Estado e que restarão prejudicadas pelo volume de trabalho a qual os atuais membros estão submetidos. Também a atividade de consultoria jurídica do ente sofrerá, o que poderá trazer impactos negativos para as políticas públicas do ente estatal. Aqui o procurador fala algo que nós falamos há muito tempo. Investir na advocacia pública não é despesa. Investir na advocacia pública é, como o nome já diz, é um investimento. Porque, longe de estabelecer uma despesa com procuradores, uma defesa bem feita do ente em juízo, um assessoramento jurídico bem feito do Estado, vai representar ganhos, inclusive remuneratórios, inclusive patrimoniais, na defesa do Estado em juízo. O ponto 15 diz: nesse ponto é preciso dizer que recentemente, mais precisamente no dia 21 de agosto, o secretário do Estado da Fazenda, dos autos do processo SEI, asseverou que o Estado de Alagoas está abaixo do limite prudencial estabelecido pela Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, possibilitando assim a nomeação de novos auditores. Ante o exposto e com vistas a evitar o colapso da instituição, submete o presente expediente ao Conselho Superior com o objetivo de deliberar imediatamente sobre a realização de concurso para o cargo de Procurador do Estado para preenchimento inicial de 15 cargos. Tem 37 cargos vagos, ele pede concurso para 15 e, consequentemente, encaminhamento de ofício ao governador para que seja dado regular andamento ao processo SEI, ou seja, existe um processo aqui relativo à realização do concurso que se encontra parado, ele quer que efetivamente o Conselho delibere, nesse caso para 15 cargos de Procurador do Estado de Alagoas, e que sejam enviadas as comunicações ao governador do Estado para que o processo de contratação de banca e os atos necessários à realização do concurso definitivamente aconteçam. Então, sobre o concurso da PGA Alagoas, o que nós temos aqui é um pedido ao Conselho Superior com detalhes, inclusive, sobre como se encontra a PGA Alagoas, pedindo o Leonardo Barbosa, procurador do Estado, a realização de concurso para pelo menos 15 cargos vagos dos 37 existentes, e ele diz uma coisa interessante aqui, ó, para evitar o colapso da instituição.
É isso que nós temos em termos de PGE Alagoas nesse momento. Aí você diz assim, professor, PGE Alagoas como é? Bom, pelas minhas pesquisas no portal da Transparência, a PGE Alagoas paga um vencimento médio de 20 a 27 mil reais para os procuradores do Estado, isso está no portal da Transparência. Você tem a possibilidade de exercer a advocacia privada, você rateia honorários, existem férias de 60 dias e, nesse caso, para assumir o cargo de procurador do Estado, você não precisa demonstrar atividade jurídica, não há necessidade de demonstração de prática jurídica como requisito para a posse no cargo de procurador do Estado de Alagoas. Então, tudo indica que, se de fato acontecer, será um dos grandes concursos de 2021. Não acredito que esse concurso saia esse ano ainda, mas muito provavelmente 2021. Quando acontecer, tem tudo para ser um dos grandes concursos da advocacia pública no momento em que esse edital for liberado. As referências do último concurso, bom, o último concurso foi em 2008. Na minha visão, esse concurso não é parâmetro para que você estude. A banca de 2008 foi o CESP, hoje Sebrasp. Então, se a banca se mantiver, um bom edital para estudar seria justamente o último edital da PGE Pernambuco, mas nada disso é certeza. O último concurso não é parâmetro, a gente não sabe quem vai ser a nova organizadora ou se será mantido o Sebrasp, antigamente CESP, hoje Sebrasp, para a realização da PGE Alagoas, então tenha muito cuidado. De todo modo, se você quiser uma orientação de como estudar, se eu fosse estudar, teria como base a PGE Pernambuco, porque é o último grande concurso de Procuradoria de Estado feito pelo CESP, então tudo indica que esse edital aqui será um edital parâmetro para a PGE Alagoas, se mantiver a organizadora Sebrasp, antigamente CESP. Você pode estar se perguntando, professor, eu já posso começar a estudar para esse concurso? Bom, é preciso acompanhar o que decidirá o Conselho Superior. Obviamente que os próximos passos a gente tem que acompanhar para saber se esse pedido do procurador ele vai para frente no Conselho Superior ou se ele não vai para frente no Conselho Superior. Eu tenho esperança porque o movimento de melhoria da PGE Alagoas é algo que está sendo abraçado tanto pela Associação de Procuradores quanto pelos procuradores de Estado como um todo, e tudo indica efetivamente que esse movimento vai render frutos, tendo um dos frutos ou sendo um dos frutos o concurso de procurador do Estado. Se vai sair para 5 cargos, 10, 15, os 15 pedidos pelo procurador, se vai ter cadastro de reserva para depois nomear o restante, a gente vai precisar esperar, não existe nada de concreto nesse momento. Mas você já pode estudar, você precisa estudar. Como é que você estuda sem comprometer a sua estratégia atual para a PGE Alagoas? Aí, se você não assistiu a semana de 0 a 100, eu vou repetir aqui o que disse na semana de 0 a 100, inclusive se você não assistiu, recomendo assistir. Lá eu explico exatamente como sair do zero até a aprovação dos concursos da advocacia pública. Lá eu digo que você pode estudar para a advocacia pública sem medo de errar e estudar para qualquer edital, primeiro estudando o núcleo duro, depois as disciplinas de segundo escalão e se preocupando com as disciplinas específicas do edital só no terceiro escalão. Então, para estudar para a PGE Alagoas imediatamente, você pode estudar Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário e Financeiro. Essas disciplinas eu chamo de núcleo duro dos concursos da advocacia pública. Se você já sabe disso, você pode estudar as disciplinas de segundo escalão, Civil, Trabalho e Processo Trabalho e se tornar muito bom nessas disciplinas, núcleo duro e segundo escalão, aguardando o edital da PGE Alagoas, porque aí você se preocupa no pós-edital somente com as disciplinas de terceiro escalão. Lá no edital de 2008, caiu, por exemplo, ambiental e previdenciário. Não caiu penal e processo penal, mas a gente não sabe como isso vai se comportar agora com o novo edital, se ele sair. Bom, terminando o vídeo, 2021 promete. PGE Paraíba estamos esperando há algum tempo, PGDF estamos esperando há algum tempo, tudo indica que esses concursos sairão em 2021. Agora, PGE Alagoas entrou na briga. Se PGE Alagoas, PGDF e PGE Paraíba forem CESP, o estudo para essas procuradorias é muito parecido, de forma que você consegue se preparar para as três. E muito se fala na PGE Rio, mas aqui é banca própria. De toda forma, 2021 promete com grandes concursos da advocacia pública estadual, portanto fique ligado e comece o quanto antes a estudar ou imprima um estudo que te permita chegar nessas provas em 2021 com chances de passar, como eu costumo dizer no canal aqui para os meus alunos, com dignidade intelectual para enfrentar essas provas com chances reais de aprovação. Então é isso. PGE Alagoas, o que nós temos é um movimento de valorização da carreira que tem como um dos itens de reivindicação um pedido de realização de concurso ao Conselho Superior para procurador de Estado de pelo menos 15 cargos. Referência 2018, último concurso, não é parâmetro.
Recomendo estudar pelo CESP se você for estudar, porque foi a banca do último concurso, mas nada garante que será ela novamente. Se você fizer isso por sua conta e risco, utilize a PGE-PB, o último edital, como parâmetro. De toda forma, penso que você já pode começar estudando com o núcleo duro e as disciplinas de segundo escalão, ou estudando ou revisando, pensando nesses grandes concursos que provavelmente acontecerão em 2021. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.